slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. O almirante Ernest King se tornaria um dos oficiais mais influentes, embora um tanto subestimados, da Segunda Guerra Mundial, liderando a Marinha dos Estados Unidos da América durante a grande maioria do envolvimento direto dos Estados Unidos da América na referida Guerra Mundial. Porém, seu começo de vida dificilmente teria indicado tal carreira para o futuro. Ernest Joseph King, nascido em 23 de novembro de 1878, filho de imigrantes britânicos que viviam perto de Cleveland, Ohio, não cresceria perto do mar. Mas sua casa fazia parte de um dos portos no lago Erie. Seu pai trabalhava em uma oficina de reparo de motores a vapor, do tipo ferroviário, não a variante naval, e o jovem menino cresceria passando seus primeiros anos entre os colegas de seu pai, adquirindo uma apreciação por maquinário, mas também uma atitude muito teimosa e direta que ele nunca realmente perderia. Alternando entre a escola e o trabalho na oficina de motores, King contraiu febre tifoide na adolescência. Apesar da dificuldade, ele se recuperou e voltou a trabalhar nos motores assim que teve forças. Ele então se mudaria para a Academia Naval dos Estados Unidos da América, superando outros 30 candidatos em um exame competitivo. Seu período lá abrangeria a virada do século e a Guerra Hispano-Americana, onde ele decidiu que, bem, um oficial naval tinha que ter inimigos, e seus inimigos naturais aqui eram o corpo docente acadêmico, e então ele conspirou com seus colegas de classe para engendrar um sistema que ajudasse os alunos menos acadêmicos a fim de garantir que todos passassem, o que significava que na segunda metade de sua estadia na academia, quando o sistema estava em operação, haveria exatamente 0 desistências. Ele concluiu que pintar um alvo nas costas não era uma boa ideia. Apesar de ser talentoso o bastante para provavelmente se formar no topo da turma, ele calculou que isso significaria que as pessoas sempre esperariam coisas dele. Melhor subir de posição sem expectativas absurdas que até o menor deslize poderia deixar as pessoas desapontadas, e então ele resolveu mirar uma formatura logo abaixo do topo, o suficiente para demonstrar sua habilidade, mas apenas baixo o suficiente para impedir que as pessoas o destacassem o tempo todo. No entanto, o surto da guerra com a Espanha significou que todos estavam apostos para a comparativamente pequena Marinha dos Estados Unidos da América na época, e assim King garantiu para si uma posição no United States Ship San Francisco, um cruzador que acabou passando um bom tempo fora da Nova Inglaterra, apenas no caso de um invasor espanhol aparecer. Apesar de improvável para a Marinha dos Estados Unidos da América, a pressão pública os obrigou a ter algo lá. Assim, sua única ação na guerra foi um curto período no bloqueio, com alguns tiros disparados contra ele dos fortes de Havana. Nesse período, ele começou a demonstrar um estilo de comando pelo qual se tornaria famoso ou infame, dependendo da perspectiva. Se ele não soubesse algo e percebesse que não sabia algo, ele aceitaria qualquer conselho e instrução de alguém que ele reconhecesse como um especialista na área. Mas, uma vez que ele havia assimilado esse conhecimento a seu próprio contentamento, ele se considerava um especialista similar na área, e assim não toleraria mais nenhuma argumentação ou discussão sobre como algo deveria ser feito ou não feito. Se você discordasse publicamente de King, independentemente de sua patente ou status, ele rapidamente faria uma impressão marcante de uma caldeira naval com a válvula de segurança desativada. Após o fim da guerra, King e seus colegas voltaram à academia, onde ele se formou em 4º lugar na turma. Basicamente o alvo que ele queria atingir. Ele iniciou serviço ativo em uma marinha muito diferente da que havia ingressado. Anápolis, em 1897, era uma coleção de edifícios em decadência e, construções temporárias que datavam da Guerra Civil. Agora, entre a publicação e popularização dos escritos de Mahan, a própria Guerra Hispano-Americana e a presidência de Theodore Roosevelt, o orçamento naval estava aumentando, novos navios estavam sendo lançados e até se rumorejava que Anápolis teria algum tipo de reconstrução planejada. O único problema
A promoção era glacial, envergonhando a 1700 no auge do patronato e da paz. A maioria dos oficiais só alcançava o posto de comandante ou capitão perto da aposentadoria e os almirantes serviam por poucos anos antes de sua saúde se esgotar ou atingirem a idade obrigatória de aposentadoria. Mas King acreditava que novos navios trariam novas postagens e mais chances de promoção. E assim, após um breve curso sobre design e uso de torpedos, ele embarcou no navio de pesquisa United States Ship Eagle como navegador. Isso permitiu que ele desenvolvesse suas habilidades em navegação e manuseio de navios no início da carreira. King, sendo King, aproveitou a viagem para elaborar novos métodos de navegação e modificar e melhorar o equipamento de levantamento fornecido, mantendo-se entretido. Depois ele foi para a Terra para curar os olhos, pois descobriu-se que olhar através de instrumentos ópticos de precisão com lentes de foco no verão caribenho não era bom para a visão. Depois de se recuperar, foi designado para o novo United States Ship Illinois, servindo como auxiliar de sinalização do almirante a bordo. Mais uma vez, considerou os instrumentos disponíveis inferiores e inventou um novo transmissor de semáforo para simplificar e facilitar seu trabalho. Ele também ouviu de companheiros de navio que as armas a bordo podiam disparar muito mais longe do que os telêmetros e sistemas básicos de controle de fogo permitiriam, uma questão intrigante. Mas, por enquanto, ele não podia fazer muita coisa a respeito, já que não estava designado para a artilharia. Mas seus talentos logo foram reconhecidos pelos superiores e ele foi redesignado para o United States Ship Cincinnati como oficial de guarda, cargo normalmente dado a oficiais bem mais velhos. O cruzador partiu para uma longa missão no exterior, onde King soube que a Marinha dos Estados Unidos da América estava introduzindo competições formais de artilharia entre navios. Naturalmente, King decidiu que suas equipes de artilharia recém-designadas deveriam vencer, e prontamente começou a desmontar, analisar e melhorar os telêmetros, miras, engrenagens e basicamente tudo sobre a arma, exceto o próprio cano, e suspeita-se que isso foi puramente porque ele não tinha um maçarico de oxiacetileno. Não deve surpreender que Cincinnati tenha saído do tiroteio do Esquadrão Asiático com o prêmio principal, para a grande satisfação de King. No entanto, a viagem de King não foi completamente livre de problemas. Ele foi confinado ao quarto várias vezes por retornar da licença em terra tarde e bêbado, mas no típico estilo King, ele decidiu que isso era uma fraqueza a ser destruída e eliminaria impiedosamente esse defeito de caráter. De forma que ele nunca mais se atrasaria ou estaria de ressaca no trabalho, mas isso não o impedia de beber. Ele acabaria, no entanto, sob confinamento várias outras vezes por um motivo completamente diferente. Seu temperamento, que o levou, ainda como aspirante a oficial Dash Ensign, a ter discussões constantes e gritarias com oficiais bem acima dele na hierarquia, até e incluindo o oficial executivo do navio. Enquanto estacionado no Extremo Oriente, King teria algo como uma primeira fila para elementos da Guerra Russo-Japonesa, mas em 1905 ele estava voltando para os Estados Unidos da América para novas ordens e para casar com Martha Rankin Egerton, a mulher que ele cortejava desde a academia. Após isso, ele foi enviado para o United States Ship Alabama, onde recebeu a responsabilidade pela metade frontal do armamento do navio, novamente uma posição geralmente atribuída a alguém com significativamente mais experiência. Nessa viagem, ele descobriu o jornal Proceedings of the U.S. Naval Institute, onde os oficiais podiam expressar seus pensamentos abertamente sem muita preocupação com a patente. Como esperado, isso agradou muito ao King, que assumiu a causa da reforma organizacional nos navios, que teria avançado pouco desde a Guerra Civil Americana. Com o tempo, através de submissões ao jornal e à medida que sua carreira avançava, ele empreenderia cruzadas pessoais contra tudo, desde a burocracia até o burô de armamento, uniformes navais que ele achava que deveriam ser cinza e como a responsabilidade era compartilhada na cadeia de comando. Entre seu talento e a abertura de novas posições com a expansão da Marinha, King avançou de alferes a tenente em apenas 3 anos, retornando a Anápolis como instrutor, principalmente em artilharia e suas funções associadas, onde permaneceu por alguns anos. Posteriormente, foi transferido para ser o oficial encarregado da disciplina, embora seu temperamento e atitude ainda o colocassem em apuros com os superiores. Porém, superar esse problema
o levou a 1906, onde um susto de guerra com o Japão e o His Majesty's Ship, Dreadnought, causaram maior interesse em ações de frota e nas capacidades de combate dos navios e seus líderes, despertando também o interesse de King, levando-o a trabalhar com William Pye para desenvolver o primeiro relógio de alcance da Marinha dos Estados Unidos da América elemento principal para um computador central de controle de fogo. Para seu desgosto e talvez eterna reclamação, o Bureau de Artilharia aceitou o design prontamente, mas se recusou a recompensar os oficiais pelo trabalho ou permitir que solicitassem patente. Não seria a última vez que o nível de raiva de King passaria de fervilhante para apoplético quando se tratava dessa organização em particular. 1909 viu King voltar para o mar como secretário de bandeira de um de seus ex-capitães a bordo de Cincinnati, o agora contra-almirante Osterhaus. Com essa tarefa indo para o serviço em terra em pouco tempo, King rapidamente se mudou para outro novo encouraçado, o último pré-Dreadnought da Marinha dos Estados Unidos da América United States Ship New Hampshire, desta vez trabalhando no departamento de engenharia. Sozinho e responsável pela usina do navio, uma situação que lhe agradava, pois significava menos interação e conflito com oficiais superiores, King estava em seu elemento. Ele agora fazia parte do mundo da competição de eficiência em engenharia iniciada pela Marinha dos Estados Unidos da América. King resolveu vencer aqui também, iniciando outra cruzada para garantir a New Hampshire o melhor carvão, a melhor posição de navegação e até para reduzir o consumo de água no navio, já que a usina de destilação precisava queimar carvão para funcionar. King decidiu que qualquer um que usasse algo além do mínimo necessário para tomar banho era um inimigo pessoal, trabalhando contra sua vitória no prêmio de eficiência em engenharia, e logo a tripulação, do capitão ao recruta mais humilde, estava usando água mínima, em seus chuveiros, auxiliados por uma rede de espiões que King recrutou entre os alferes. Ele não ganhou o prêmio porque outros navios perderam parafusos ao funcionar em plena potência, e a frota foi proibida temporariamente de operar assim. King retornou ao staff de Osterhaus como secretário de bandeira durante sua última implantação no mar. Desembarcou em 1912 para atuar como oficial executivo da Estação Experimental de Engenharia Naval e trabalhar para o Instituto Naval dos Estados Unidos da América. Foi durante esse período que ele teve a primeira oportunidade de ver a aviação naval, tal como era na época, em ação. Mas o tempo seria curto, pois em 1913 a guerra com o México se aproximava e o 35 anos pressionava por um comando. Em 1914, ele obteve um pequeno destroyer de 800 toneladas, o United States Ship Terry. O mundo de navios pequenos e rápidos era novidade para King, que logo começou a aprender com Frank Evans, líder da flotilha e mestre no manejo de destroyers. Isso resultaria na transferência de King para o United States Ship Cassin maior e no auxílio ao capitão Sims, líder dos esforços de artilharia de longo alcance da Marinha dos Estados Unidos da América e agora encarregado dos destroyers da Frota Atlântica, principalmente para testar suas novas teorias sobre operações de destroyers em tempos de paz. Isso levaria à rápida nomeação de King para o comando não apenas do Cassin, mas de uma divisão de 4 navios dentro das unidades de destroyers de Sims. Foi neste ponto que King teria seu primeiro encontro com a Marinha Real, e não um que ele apreciasse especialmente. Cruzadores da Marinha Real rondavam águas próximas aos Estados Unidos da América, inspecionando navios que chegavam e partiam dos portos americanos e atacando embarcações alemãs ou destinadas à Alemanha quando tinham oportunidade. Cassin e seus subordinados às vezes tinham que desviar desses navios que não iam dar passagem para tais pequenos navios de escolta. King comentou sarcasticamente que os britânicos foram gentis ao permitir que usássemos os altos mares. No final de 1915, King ingressou na equipe do vice-almirante Mayo, onde começou a usar sua experiência recente para ajudar Mayo a aprimorar os planos de reconhecimento de destroyers da frota, embora estivesse lá principalmente por seu talento em engenharia. Ele ainda estava nesta equipe quando os Estados Unidos da América declararam guerra à Alemanha e a Marinha dos Estados Unidos da América rapidamente entrou em caos, tentando descobrir como iria para a guerra, já que todas as preparações e até mesmo conversas sobre o assunto haviam sido recentemente proibidas por razões políticas. No entanto,
este era o ambiente natural de King, e ele começou a trabalhar ajudando na transição do carvão para o combustível de óleo, treinando e distribuindo os muitos recrutas novos que precisavam ser incorporados à marinha para trazer seus navios à plena força de guerra, e então acompanhou Maio na esteira de Sims em 1917 para o Reino Unido para tratar de algumas das reclamações de Sims, a maioria das quais se resumia a Sims tentando lutar uma guerra real e o Departamento da Marinha em casa aparentemente focando principalmente em uma campanha bizarra e persistente contra o crescimento das árvores, gerando quantidades cada vez maiores de papelada. E isso levaria a mais encontros com a Marinha Real, certamente. King teve o azar de chegar em um momento em que Beatty estava no comando da Grande Frota em vez de Jellicoe. Jogos de guerra estavam sendo realizados e duas metades da Grande Frota haviam sido separadas, uma liderada por Beatty e a outra pelo almirante Sturdy. O nevoeiro desceu, limitando a visibilidade, como de fato ocorreu em Jutland. Beatty estava hesitante. O nevoeiro se dissipou, revelando que Sturdy, menos reservado sobre as habilidades de seu navio no Merc, havia manobrado Beatty e o tinha em suas mãos. Em vez de tentar salvar seu comando, King viu Beatty simplesmente cancelar o exercício. Não é preciso dizer que King não ficou impressionado nem um pouco. Ele teve uma impressão um pouco melhor ao se juntar ao almirante Jellicoe a bordo de um destroyer que protegia um monitor realizando bombardeio costeiro no canal, levando a uma dança alegre de evasão enquanto as baterias costeiras alemãs tentavam sem sucesso eliminar o destroyer. Contudo, este episódio de sua carreira, possivelmente a prolongada exposição ao BT, intensificou seu desgosto pelos britânicos em geral, apesar de sempre fazer exceção aos oficiais que julgava competentes. O fim da guerra trouxe King de volta para casa como um capitão de 40 anos, agora encarregado da escola de pós-graduação em Anápolis, onde ele e dois colegas se divertem com a simples tarefa de reformular completamente o programa de treinamento de oficiais navais, fazendo um trabalho tão bom que foi amplamente adotado pela Marinha em poucos anos e ainda forma a base do curso de Anápolis até hoje. King estava bastante feliz aqui até ouvir que o almirante Wilson estava a caminho para liderar a academia. King odiava Wilson um pouco mais do que odiava a maioria das outras pessoas e exigiu um comando no mar apenas para se afastar dele, aceitando até mesmo o comando de um navio de suprimentos. Após um ano se afastando de Wilson, King já tinha tido o suficiente e pediu outro comando. Sem opções que realmente flutuassem, optou pelo comando de submarinos que estava disponível. Numa jogada nada surpreendente neste ponto da narrativa, ele prontamente começou a reorganizar sua divisão, forçando seus homens a viverem a bordo de seus navios em vez dos navios de apoio aos quais estavam atracados e pressionando por uma estratégia ofensiva de longo alcance, em oposição à defesa costeira. Neste caso, seu pensamento mostrou-se um pouco à frente de seu tempo. Os submarinos que ele tinha em mãos eram simplesmente muito pequenos, muito pouco confiáveis e muito apertados para fazer o que ele realmente pedia deles. Passando a comandar uma base de submarinos em New London, ele comandava de forma rigorosa e competitiva. Em 1925, o submarino S-51, baseado lá, foi atingido e afundado por um navio a vapor civil. King foi colocado no comando do resgate, mesmo sem conhecimento sobre salvamento marinho e com o submarino além da profundidade usual dos mergulhadores. Apesar disso, tudo estava indo relativamente bem, embora os mergulhadores tivessem que suportar condições perigosas e muito adversas até o dia da elevação, quando uma tempestade se formou e o submarino acabou subindo à superfície por conta própria, apesar de apenas alguns dos flutuadores terem sido realmente anexados. A tentativa de reboque para águas rasas fracassou e o submarino foi deliberadamente afundado novamente. Por fim, eles trouxeram o submarino de volta à superfície e o rebocaram para Nova York. O sucesso geral da operação rendeu a King uma medalha de serviço distinto e aclamação pública. King agora queria outro comando no mar, mas as vagas eram escassas. Os cruzadores eram a melhor opção, mas os de Omaha e Pensacola estavam apenas começando a prestar serviço. O subfinanciamento crônico do Congresso antes de 1916 significava que havia poucos outros navios da classe cruzador disponíveis. Porém, existia outra oportunidade. Os Lexingtons estavam prestes a terminar suas conversões e precisariam de capitães, mas a maioria dos aviadores navais era muito jovem, apesar do conhecimento de aviação ser considerado necessário para o comando de porta-aviões.
O primeiro passo foi comandar o navio tender de hidroaviões United States Shipwright. Teoricamente, isso seria seguido por King aprendendo a voar em uma estação terrestre, dando-lhe experiência de voo real, bem como comandando um navio que lidava com aeronaves. King exigiu que sua tripulação o ensinasse a voar usando os hidroaviões do navio, o que lhe deu vantagem quando enviado para qualificações formais em 1927, permitindo-lhe alcançá-las rapidamente, mesmo não sendo conhecido como o melhor piloto do mundo. Ele foi chamado de volta para a direita e se acomodava quando o submarino S-4 foi atingido e afundado por um navio da guarda costeira. Devido à sua experiência com o S-51, King foi chamado. Alguns tripulantes ainda poderiam ser salvos. King pegou prontamente um trem noturno através de um tempo ruim, depois pegou uma carona do hidroavião anexado ao navio de guerra United States Ship New York, chegando ao local na manhã seguinte. Infelizmente, o tempo estava completamente terrível. O submarino estava muito danificado para ser salvo através do enchimento dos tanques de lastro, e o equipamento restante era muito primitivo, e a tripulação restante a bordo do S-4 infelizmente ficaria sem ar. No entanto, King persistiu e conseguiu salvar o S-4 de maneira semelhante à que ele havia conseguido salvar o S-51, adquirindo um novo alvo particular de seu ódio, a imprensa, ao longo do caminho, já que vários jornais o acusaram e a Marinha de negligência, apesar de King ter feito tudo o possível para salvar a vida dos submarinistas, até e incluindo forçar o navio a ficar fora quando praticamente todo mundo estava dizendo para ele entrar. Retornando à direita com outra medalha de serviço distinto por seus esforços, ele assumiu brevemente o comando do componente aéreo da Marinha dos Estados Unidos da América no Atlântico, quando o almirante encarregado precisou ir para a terra. Em junho de 1928, King recebeu novas ordens, o comando do United States Ship Lexington. Ele estava eufórico. Infelizmente, isso não durou. As ordens foram anuladas dentro de um mês em favor de designá-lo para o Bureau de Aeronáutica. Ele não estava feliz e não era exatamente tímido em deixar isso ser conhecido. Surpreendentemente, em poucos anos ele assumiu o comando do Lexington. Seu tamanho imenso fez a tripulação ficar um tanto relaxada quanto à disciplina. O rei acabou com essa rotatividade de oficiais que ele considerava inadequados e manteve aqueles que atendiam aos seus rigorosos padrões. O navio foi rapidamente transformado. Enquanto o rei se propôs a aprender como operar um porta-aviões e, uma vez que isso foi feito, se dedicou a desenvolver novas táticas para seu navio e sua tripulação, de aeronaves para utilizar, dado que quase ninguém sabia nada sobre operar um porta-aviões tão grande e um complemento aéreo, era um negócio arriscado, e um que flertava com o desastre. Em mais de uma ocasião, com o temperamento do King subindo à altura da situação, às vezes usando o sistema de PA, ou, em outras vezes, apenas caminhando até a borda da ponte e gritando alto o suficiente para ser ouvido em todo o convés de voo. Apesar de tudo, o navio se tornou um especialista em seu papel, mesmo que King aproveitasse todas as chances para mostrar a velocidade e a manobrabilidade de sua embarcação. Quando a frota recebeu ordem de retornar para casa, quase todos os navios, seguindo a tradição naval, se alinharam tranquilamente atrás da embarcação principal. Exceto pelo Lexington, que avançou impetuosamente em alta velocidade enquanto ainda pousava aeronaves, chegando ao porto muito à frente da frota, ancorado com a flâmula ausente de King voando quando os outros apareceram. A desculpa de King ao se explicar no dia seguinte foi que o sinal indicava para prosseguir de qualquer forma. Então foi o que eu fiz. Após 2 anos no comando de Lexington, que incluiu vários sustos de guerra e uma missão de socorro em desastres, King deixou o navio para uma enorme festa de despedida de sua tripulação, pilhas de elogios pelo desempenho do navio e colocou à disposição da Marinha dos Estados Unidos da América o melhor porta-aviões operacional de 1932. Não era tanto que King queria ir, ele até gostava de sua estadia em Lexington, mas seu trabalho o havia recomendado para o posto de contra-almirante, e agora ele iria para a Escola de Guerra Naval, onde seu trabalho apontava que o inimigo mais provável da América na próxima guerra seria o Japão, e, igualmente certo, a América não estava realmente preparada para o conflito. Ele identificou várias razões para isso, incluindo o que via como uma tendência irritante de exaltar conquistas militares americanas que pudessem ser interpretadas como vitórias,
e prontamente ignorar qualquer coisa que fosse claramente uma derrota, o que ele acreditava significar que as razões pelas quais essas derrotas ocorriam eram rapidamente esquecidas, correndo-se o risco de se repetirem. Com 54 anos e a patente de contra-almirante confirmada, ele mirava cerca de 10 anos de serviço de alto escalão, antes da aposentadoria obrigatória aos 64. Então, estabeleceu um novo objetivo: tornar-se chefe de operações navais antes desse prazo. A morte do almirante Moffat no acidente do dirigível Akron deixou uma vaga como chefe do Bureau de Aeronáutica e, entre alguns aliados, Chave e seu próprio lobby, King conseguiu o trabalho como seu substituto. Nos 3 anos seguintes, ele enfrentou orçamentos reduzidos da Depressão, o Congresso e o Bureau de Armamentos para manter a aviação naval operando. Ele obteve sucesso, e vários futuros almirantes notáveis de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, como Mark Mitchell, serviriam sob seu comando nesse período. De acordo com seus objetivos de carreira, ele estabeleceu seu próximo alvo como se tornar o título mal ordenado de Comandante da Força de Batalha de Aeronaves, onde lideraria toda a força de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, mas desta vez foi frustrado por oficiais que não gostavam muito dele e ocupavam postos mais altos. Em vez disso, ele recebeu o comando da outra parte da divisão de aeronaves da Marinha, as aeronaves terrestres da Marinha. E assim, tendo supervisionado os protótipos do hidroavião Catalina em seu trabalho anterior, ele agora se empenhou em implantá-los em seus esquadrões de patrulha. Ressentido por estar confinado à terra, ele convocou seu antigo comando, o United States Shipwright, e partiu para o Pacífico, vagando para descobrir quais atóis e ilhas poderiam ser usados como futuras bases de hidroaviões, trabalho que se provaria inestimável em alguns anos. Ele também insistiu, de acordo com suas preocupações expressas na faculdade de guerra, em fazer seus pilotos voarem em todos os climas e circunstâncias. Praticando para uma guerra que ele tinha certeza que viria em breve. Em 1937, ele se vingaria daqueles que o rejeitaram para comandar os porta-aviões. Um exercício tinha os porta-aviões devido ao ataque a San Diego. Os hidroaviões do King eram a defesa. Uma densa neblina cobriu a noite. Os porta-aviões mantiveram suas aeronaves a bordo, trancadas. As Catalinas do King voaram, encontraram os porta-aviões e, ao amanhecer, suas aeronaves os enxamearam durante a manhã, afundando-os e vencendo decisivamente o cenário. Em janeiro de 1938, o agora vice-almirante King estava encarregado dos porta-aviões e em 1939 ele tinha o Saratoga, Lexington, Ranger, Yorktown e Enterprise, onde mais uma vez novas ideias começaram a fluir, sendo a principal delas a realocação dos porta-aviões da Força de Batalha, onde estavam atrelados aos lentos couraçados de tipo padrão, para a Força de Reconhecimento, onde poderiam operar ao lado de cruzadores e destroyers que poderiam acompanhar a sua velocidade máxima. Foi assim que os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América operariam na Segunda Guerra Mundial, mas mentes conservadoras rejeitaram a proposta de King. Somente a eliminação de grande parte dos couraçados da Frota do Pacífico pelo Japão traria as ideias de King à tona por necessidade. Porém, King trabalhou em outras ideias novas. O problema da Frota 19 viu ele liderar os porta-aviões em um bem-sucedido ataque aéreo contra Pearl Harbor, outra lição que o alto comando da Marinha dos Estados Unidos da América ignoraria a seu custo. Da mesma forma, ele operaria todos os seus porta-aviões juntos como uma unidade operacional, o que também se tornaria uma prática comum, deixando suas equipes exaustas ao tentar acompanhar seu ritmo. Um raro exemplo de um oficial que conseguiu acompanhar foi um certo capitão Arleigh Burke, então encarregado do destroyer United States Ship Mugford. Até o almirante Halsey, um dos subordinados preferidos de King, se desdobrou constantemente tentando acompanhá-lo. No final de 1939, o cargo de chefe de operações navais estava disponível. Faltando apenas 3 anos para se aposentar, King sabia que era agora ou nunca. Mas, com 74 almirantes na Marinha dos Estados Unidos da América e apenas 3 deles, incluindo King, sendo chamados de almirantes de porta-aviões, os almirantes de encouraçados selecionaram um dos seus, o almirante Stark, para chefe de operações navais. King foi nomeado para o Conselho Geral. Sua carreira parecia ter atingido o ápice e ele estava em um padrão de espera reconhecido, aguardando a aposentadoria.
Ele chegou ao seu novo posto dias antes do início da Segunda Guerra Mundial na Europa, mas se recusou a assumir o novo posto como uma posição de ocaso. Quando foi ordenado a levar o secretário da Marinha em um tour pela frota, incluindo seu desdobramento em Pearl Harbor, King pediu e obteve um cheque em branco efetivo para atualizar as defesas antiaéreas da Marinha dos Estados Unidos da América, que ele mesmo havia provado serem completamente inadequadas. Com a típica impiedade, ele colocou as atualizações em andamento em questão de meses em vez dos vários anos típicos. Desta vez, algo que ele defendeu realmente se concretizou e iria salvar vidas e navios dos conselheiros nos anos seguintes. Sua energia contínua o fez ser recomendado pelo secretário da Marinha Edison. Com a deterioração da situação na Europa, King encontrou um aliado em seu ex-concorrente, o almirante Stark, que logo percebeu que a Marinha dos Estados Unidos da América inevitavelmente entraria em guerra e alguém como King seria necessário. Seguindo as sugestões de Edison, Stark insistiu na designação de King para comandar o Esquadrão do Atlântico. Após uma visita à parte de seu novo comando, ao lado do novo secretário da Marinha, Knox, ele içou sua bandeira a bordo do United States Ship Texas e começou a elaborar planos de guerra e a preparar a frota para o estado de prontidão para a guerra, o que foi muito bom, pois ele descobriu que o cofre de guerra do Texas continha precisamente um plano de guerra, e esse era para a guerra com o México. Tudo isso foi feito com notável rapidez, embora o desejo fanático de King de gerenciar tudo e se considerar o especialista em tudo que gerenciava começasse a mostrar suas falhas. Como capitão, tinha funcionado brilhantemente como comandante de uma força de porta-aviões relativamente pequena que poderia operar na maior parte do tempo. Como líder de quase todos os navios da Marinha dos Estados Unidos da América não designados para o Pacífico, era demais. Eventualmente, ele reconheceu o problema e emitiu ordens incentivando o pensamento independente e a ação entre seus capitães e oficiais superiores. Em janeiro de 1941, o cargo de comandante-em-chefe da frota dos Estados Unidos da América seria abolido e substituído por 3 posições separadas: comandante-em-chefe do Atlântico, do Pacífico e da Ásia. Isso elevaria King a 4 estrelas, almirante completo, como comandante-em-chefe da frota do Atlântico. Os almirantes Hart e Kimmel se tornaram chefes das frotas asiática e do Pacífico, com Kimmel escalado para se tornar comandante-em-chefe da frota dos Estados Unidos da América, caso a guerra exigisse a união de 2 ou mais comandos, reativando o cargo mais antigo. King agora se empenhava em melhorar a guerra anfíbia e preparar seus navios para o combate, raciocinando que vários meses de sua frota em dique seco agora era consideravelmente melhor do que se encontrar em uma guerra e ter que enviar sua frota para o dique seco aos poucos para reformas. A frota do Atlântico foi reforçada, mas os planos propostos exigiriam uma estreita colaboração com a Marinha Real. Você pode pensar que isso era um mau sinal, mas inicialmente correu bastante bem, provavelmente porque a cooperação estava totalmente sob o controle de King, com hidroaviões da Marinha dos Estados Unidos da América ajudando na busca pelo Bismarck e planos elaborados para navios da Marinha dos Estados Unidos da América escoltarem comboios transatlânticos, seguidos pela Marinha dos Estados Unidos da América, escoltando tropas para aliviar a guarnição britânica na Islândia. Ele também ordenou que seus navios rastreassem qualquer navio alemão que encontrassem e relatassem sua localização para os navios britânicos, e qualquer ataque a navios ou interesses americanos por um navio do eixo resultaria na destruição do navio do eixo em questão sem qualquer aviso prévio. King levaria o presidente Roosevelt no United States Ship Augusta para uma reunião secreta com Winston Churchill a bordo do His Majesty's Ship Prince of Wales. A conferência reacendeu a complexa relação de King com os britânicos. Ele se deu muito bem com o almirante Pound, mas carregava suas más impressões anteriores da Primeira Guerra Mundial e era, acima de tudo, um patriota americano em primeiro lugar. No momento, os interesses das duas nações convergiam. Porém, durante boa parte de seus escritos no período entre guerras, King demonstrou não ter ilusões de que, em circunstâncias mais normais, os interesses do Império Britânico e dos Estados Unidos da América poderiam conflitar, e nesse caso ele faria de tudo para assegurar uma vitória americana. Com o aumento das tensões entre Estados Unidos da América e Alemanha, King aproveitou para eliminar oficiais que considerava fracos, substituindo-os por homens mais jovens e agressivos. Então veio o ataque a Pearl Harbor. A frota do Pacífico estava bem menos preparada para a guerra do que a frota do Atlântico, apesar de algumas preparações estarem em curso.
É quase certo que se o King estivesse no comando por lá, eles estariam consideravelmente mais preparados. Em uma semana, os japoneses aparentavam estar por toda parte. A Força Z foi afundada e Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos da América. King retornou para liderar a frota do Atlântico na guerra, para a qual passou um ano preparando-os, mas foi chamado de volta. Kimmel estava sendo aliviado de seu comando. O almirante Nimitz assumiria seu lugar, mas agora a Marinha dos Estados Unidos da América decidiu que precisava de um comandante em chefe da frota dos Estados Unidos da América posição abolida há menos de um ano para coordenar esta guerra multioceânica. A posição foi oferecida a King. No início, ele hesitou, pois com sua nação em guerra, o risco de conflitos com o almirante Stark era elevado. Ele não tinha nada contra Stark pessoalmente, mas as áreas de responsabilidade entre o comandante em chefe da frota dos Estados Unidos da América e o comandante em chefe das operações navais eram confusas e se sobrepunham, motivo pelo qual a primeira posição havia sido eliminada. Mas após algumas negociações, que incluíram descartar qualquer obrigação de realizar conferências com a imprensa ou o Congresso, bem como um grau de controle e autoridade sobre os vários departamentos da Marinha que historicamente permaneceram muito independentes, ele aceitou o trabalho. Você se reportaria diretamente ao presidente e, tecnicamente, ao secretário da Marinha. King lidaria com as operações aqui e agora da Marinha. Stark, como chefe de operações navais, decidiu lidar com o planejamento estratégico de longo prazo. King rapidamente montou sua equipe, incluindo um Willis Augustus Ching Lee, e iniciou a tarefa de transformar a Marinha dos Estados Unidos da América em uma força irresistível para esmagar os inimigos de King. Ele também instituiu uma política de rotação de sua equipe entre a designação para ele e a designação no mar, na maior parte do tempo. A ideia era que trazer novas perspectivas da linha de frente seria útil, enquanto também enviava homens com a visão mais ampla dos últimos desenvolvimentos para ajudar as frotas de combate a se prepararem. Era uma ideia igualmente boa. O planejamento conjunto de operações com os britânicos poderia começar abertamente, mas as tensões ressurgiram. King concordou que era preciso um comando unificado no Pacífico Ocidental para conter o avanço japonês aparentemente imbatível. Isso evoluiria para o Comando Área de Defesa do Sudoeste do Pacífico americano, britânico, holandês, australiano, um tanto condenado, mas ele o apoiou porque tinha um objetivo específico. A proposta de Churchill de subordinar a frota dos Estados Unidos da América no Atlântico à Marinha Real pelo resto da guerra, de forma semelhante, mas mais ampla e indefinida, foi prontamente rejeitada. No entanto, ele aprovou uma medida que levaria à formação dos chefes de Estado-Maior combinados para conduzir a guerra, mas uma questão mais espinhosa era o desejo da Grã-Bretanha de priorizar a guerra contra a Alemanha versus o desejo do King, apoiado por Stark, de focar no Pacífico e no Japão. A conferência prosseguiu sem incidentes, e King começou a dar a Nimitz suas ordens para manter a linha do Havaí a Samoa e colaborar com os britânicos para assegurar as rotas seguras de transporte e comunicação para a Austrália. Ele também liderou ataques de porta-aviões a ilhas ocupadas pelos japoneses, mas logo se irritou com as reclamações britânicas e holandesas sobre o almirante Hart, que estava doente e era culpado por muitos no Comando Área de Defesa do Sudoeste do Pacífico americano, britânico, holandês, australiano pela desintegração do esforço de guerra na região. Diante desses problemas, Hart foi chamado de volta, mas King sentiu que ele e a Marinha dos Estados Unidos da América haviam sido humilhados, algo difícil de perdoar. Os conflitos previstos, mas indesejados, com o escritório do chefe de operações navais deram a King um grau ainda maior de autoridade. O almirante Stark foi enviado para liderar a Força Naval dos Estados Unidos da América na Europa, então King assumiu também o cargo de chefe de operações navais. Ele agora era o chefe de operações navais e comandante em chefe da frota dos Estados Unidos da América responsável pela estratégia global de toda a Marinha dos Estados Unidos da América e conseguiu obter controle total sobre vários departamentos ao mesmo tempo. Agora, Deus Imperador da Marinha dos Estados Unidos da América, King continuou seus esforços, mas se aproximava rapidamente da idade de aposentadoria, que o tiraria do serviço em novembro de 1942. No entanto, Roosevelt decidiu ignorar essa exigência e manter King por tanto tempo quanto fosse necessário. Com o colapso do Comando Área de Defesa do Sudoeste do Pacífico americano, britânico, holandês, australiano, King sugeriu que os britânicos assumissem a área a oeste da ofensiva japonesa, enquanto os Estados Unidos da América ficariam responsáveis pela região a leste, incluindo a Austrália.
Isso permitiu a King desafiar ainda mais a política Alemanha primeiro, que sua posição exigia que ele apoiasse nominalmente, mas também permitiu que ele resistisse às propostas para colocar MacArthur no comando de toda a Guerra do Pacífico, que King via, em primeiro lugar, como uma questão da Marinha, não do Exército, conseguindo eventualmente encurralar o comando de MacArthur em uma área relativamente confinada, onde ele considerava que o general poderia fazer relativamente pouco dano à sua própria estratégia mais grandiosa. Especialmente porque a maioria era composta pelas Filipinas, para onde não havia perspectiva de retorno num futuro próximo. Porém, no Atlântico, a situação não estava tão favorável. A entrada dos Estados Unidos da América na guerra permitiu que os submarinos operassem livremente na costa americana. Os britânicos enviaram rapidamente sugestões baseadas em sua experiência na Batalha do Atlântico. Isso incluía táticas de guerra anti-submarino, sugestão para apagar luzes das cidades costeiras, evitando silhuetas de navios e a formação de comboios costeiros. O hábito de King de se considerar um especialista após aprender o que julgava necessário sobre um assunto acabou voltando para prejudicá-lo. Ele argumentou que não havia escoltas suficientes para os comboios costeiros e que comboios desprotegidos ou mal escoltados seriam alvos fáceis para submarinos. Ordenar apagões civis não estava dentro de sua competência, mas ele se recusou a apoiar a ideia para qualquer pessoa, incluindo o presidente. Políticos de toda a costa leste eram fortemente contra a proposta por razões comerciais e políticas quando outros a sugeriram. Mas as guerras mundiais mostraram que agrupar navios, mesmo com o risco de um ambiente rico em alvos para submarinos, reduzia o número total de afundamentos, pois os submarinos tinham mais dificuldade em localizar qualquer alvo inicialmente. Quando se tratava de táticas de guerra anti-submarino, King ainda se opunha a subordinar seus navios a outros, e isso incluía nos métodos de operação. Enquanto assedia a ideia de um chamado sistema de comboio interligado, ele recomendou que a Marinha Real e a Marinha Real Canadense assumissem o controle da rota do Atlântico Norte, enquanto a Marinha dos Estados Unidos da América cuidava do Atlântico Central e da costa dos Estados Unidos da América, com cada seção usando táticas de sua própria criação. A Marinha dos Estados Unidos da América, começando do zero e proibida de visitar aulas de táticas no comando de aproximações ocidentais, ordem que muitos oficiais ignorariam discretamente, levaria tempo para acelerar seu jogo de guerra anti-submarino como resultado. Em parte, isso pode ter ocorrido porque parte da oferta britânica incluía enviar alguns de seus próprios navios de escolta para trabalhar e instruir os navios de escolta da Marinha dos Estados Unidos da América. As memórias da Marinha Real navegando pela costa dos Estados Unidos da América na década de 1910, desrespeitando a Marinha dos Estados Unidos da América em suas próprias águas territoriais, podem ter deixado uma marca mais profunda do que King havia percebido. Paradoxalmente, King permaneceu um forte apoiador dos comboios do Ártico e da necessidade de escolta máxima para os comboios transatlânticos durante toda a discussão. Após perdas crescentes, o governo impôs apagões costeiros e a Marinha abandonou as táticas de caça e matança que caracterizaram seus esforços até então e representavam algumas das táticas de 1939 da Marinha Real. E o estabelecimento do sistema de comboio parcial começou com mercadores sendo escoltados por pequenas embarcações durante o dia e permanecendo durante a noite em ancoradouros protegidos. Parte da tensão também pode ser atribuída ao fato de que as medidas propostas exigiriam um desvio considerável de esforço para o Atlântico, o que, é claro, os britânicos insistiam bastante, mas como vimos, King preferia muito mais que novos navios fossem enviados para lidar com os japoneses no Pacífico. Falando do Pacífico, King pressionava seus subordinados por ações agressivas a cada momento. O desenvolvimento da incursão do Little, originando-se principalmente de seus escritórios. A única desvantagem desta operação específica foi que, quando os japoneses fizeram seu movimento para o Pacífico Sul, levando ao primeiro grande confronto entre porta-aviões japonês e americano da guerra, apenas Yorktown e Lexington estavam disponíveis para contra-atacar, já que Enterprise e Hornet ainda estavam a caminho de volta da costa do Japão. A perda de seu antigo comando, Lexington, nesta batalha específica, causou uma mudança na estratégia de King para uma mais defensiva. Isso e o delicado equilíbrio entre King e Nimitz levariam à conservação dos porta-aviões americanos e, portanto, à sua disponibilidade para a Batalha de Midway, embora essa vitória também tenha elevado a pressão arterial de King a níveis mais comumente associados a prensas hidráulicas, já que sua natureza era de esconder tudo,
derrotas e vitórias, para que o inimigo não aprendesse nada com ele, pelo menos até que o tempo passasse o suficiente para tornar qualquer coisa que eles descobrissem irrelevante. A história de capa para Midway era que os Estados Unidos da América haviam adivinhado as intenções japonesas com base em sua suposta necessidade de responder ao raid de Doolittle e ao cancelamento de sua invasão a Port Moresby. King encontrou jornais com manchetes afirmando que os Estados Unidos da América sabiam previamente do assalto, graças à decifração de códigos. King ficou apoplético, pois qualquer agente estrangeiro no país poderia agora ser capaz de tirar as conclusões corretas com base na leitura dos jornais, e assim colocar em risco vastas áreas das operações de King. As únicas razões pelas quais os proprietários do jornal e os repórteres não foram realmente levados a julgamento por traição, que era o que King preferia, era que King, é claro, não teria divulgado nenhum dos detalhes de como ele realmente obteve as informações sobre a frota japonesa para qualquer tribunal, onde, é claro, se tornaria um registro público, embora ele tenha organizado para que o oficial que deixou o repórter ver as transmissões de Nimitz a esse respeito tivesse uma marca tão grande em seu registro que ele nunca seria promovido além de seu posto atual pelo resto de sua carreira. Felizmente para todos os envolvidos, parecia que os espiões japoneses não liam o Chicago Tribune. Mas King não podia se concentrar apenas no Pacífico. Logo teve que se preocupar com a Operação Tocha, os desembarques planejados no norte da África em território francês de Vichy e a campanha em andamento em Guadalcanal do outro lado do planeta. O último estava consumindo navios a uma taxa prodigiosa e precisava desesperadamente de reforços, que não viriam se fossem forçados a desviar navios para a Tocha, que na época era codinome Gymnast. Porém, Roosevelt o superou, insistindo que as tropas do exército teriam um impacto muito maior no equilíbrio de poder se lutassem contra alemães e italianos em algum teatro, em vez de ocupar pequenas ilhas no Pacífico que os japoneses tomaram como uma zona de amortecimento contra possíveis avanços americanos. O único ponto positivo era que um desembarque no norte da África seria em menor escala e potencialmente menos suicida do que a alternativa defendida pelo general Marshall, um desembarque na Europa em 1942 completamente rejeitado pelos britânicos. Apesar de King ter apoiado Marshall nas reuniões iniciais com líderes britânicos, a diferença de comprometimento com um dia D prematuro pode ser vista pela insatisfação de Marshall em reescrever seus planos para ir ao norte da África, enquanto King aceitou completamente a mudança, mesmo após a negativa dos britânicos. Talvez, além de tudo, ele percebeu que essa alternativa não iria precisar de tantos de seus navios. Distraído por Guadalcanal, King nomeou o contra-almirante Kent Hewitt como comandante anfíbio, o que se mostrou um golpe de mestre, pois Hewitt se envolveu e organizou a maior parte do que havia sido deixado despreparado. A campanha de Guadalcanal estava se tornando uma dor de cabeça para King. Apenas para tirá-lo do chão, ele precisou superar a oposição geral do exército a qualquer coisa que envolvesse uma ofensiva, ao mesmo tempo em que evitava o plano quase insano de MacArthur de lançar um ataque frontal direto em Rabaul, com ele mesmo na liderança. Por mais tentador que fosse para King enviar MacArthur em um barco de desembarque para enfrentar o poder de fogo da maior parte da frota de superfície japonesa de frente, King estava profundamente ciente do custo em vidas e navios que isso acarretaria, bem como a pequena chance de sucesso. Enquanto as opiniões oscilavam entre os extremos, King ficou alarmado ao ver que cada oscilação atraía mais pessoas para a ideia de Rabaul. Então, ele elaborou um plano que resultaria nos desembarques em Guadalcanal e enviou ordens para Nimitz iniciar os preparativos imediatamente. Assim, na próxima reunião do Estado-Maior Conjunto, ele apresentou o assalto como algo que já estava quase concluído, muito à frente dos argumentos ainda conceituais do exército. Ele também mudou habilmente as linhas de fronteira das áreas operacionais em questão para que a Marinha liderasse a operação, e não MacArthur, que queria desesperadamente estar no comando de qualquer ofensiva, mas que King estava igualmente determinado a excluir de qualquer comando potencial de ativos navais. Claro, para King a campanha de Guadalcanal não começou muito bem, com a primeira batalha da Ilha de Savo sendo um desastre e com suas forças esticadas entre a África do Norte, o Atlântico e o Pacífico, King lutou para conseguir forças suficientes na área para compensar as perdas, muito menos obter uma vantagem sobre a marinha japonesa.
A campanha custaria à Marinha dos Estados Unidos da América 2 porta-aviões, 8 cruzadores e 14 outros navios de guerra afundados, além de muitos outros gravemente danificados. Porém, no final, o fluxo de novos navios e navios reparados descendo as rampas e saindo dos diques secos, e até na cidade de vários almirantes americanos, incluindo Ching Lee, que foi enviado da equipe de comando de King para assumir o United States Ship Washington alguns meses antes, levou a campanha à vitória. A Conferência de Casablanca proporcionaria mais oportunidades para uma estratégia conjunta entre Estados Unidos da América e Reino Unido, mas aspectos disso quase vacilaram quando King defendeu o maior comprometimento britânico com o Pacífico, especialmente para manter abertas as linhas de comunicação e transporte para a China após a garantia do Mediterrâneo. E os britânicos, é claro, ainda estavam principalmente preocupados em levar forças para a Itália e depois para a França e eliminar a Alemanha. Eles queriam saber por que mais homens e navios eram necessários no Pacífico. Os ânimos se exaltaram e King declarou que o Pacífico era uma guerra americana, não precisando explicar os detalhes, apenas esboçar o necessário. Felizmente, ambos os lados foram feitos para cooperar e o quid pro quo foi uma ofensiva britânica em Burma, em troca dos Estados Unidos da América emprestarem sua força para a invasão da Sicília. De volta ao lar, King tentava equilibrar a construção naval, uma tarefa cada vez mais difícil. Mesmo os Estados Unidos não tinham recursos ilimitados de aço, maquinário e dinheiro, e as demandas por tudo, desde cruzadores a embarcações de desembarque a porta-aviões de frota, a escoltas de destroyers a porta-aviões leves, nunca terminavam. Priorizar um sempre acabava te colocando em apuros com outros dois cujos programas você atrasou. No final de 1943, King também se envolveu cada vez mais na contínua saga do torpedo Mark XIV. O almirante Lockwood informou ao King sobre os problemas extras enfrentados por seus submarinistas no sudoeste do Pacífico. As falhas que eles identificaram, clandestinamente e contra as ordens, e o fato de que o Bureau de Armamento estava relutante em admitir que havia um problema, muito menos em dar permissão para consertar algo que ainda alegavam não estar quebrado. King anulou o Bureau de Armamento e instruiu Lockwood a dizer aos seus homens para fazerem modificações imediatas. Um ano antes, Lockwood havia implorado a King, se o Bureau de Armamento não pudesse fornecer torpedos eficazes, que pedisse ao Bureau de Navios para projetar um gancho de barco para arrancar as placas laterais de um alvo. Após aquela reunião, King ordenou ao Bureau de Armamento que realizasse testes para resolver um problema de torpedo que corria em profundidade. Apesar de relutantes, tiveram que admitir que havia um problema naquela parte do mecanismo do torpedo. Ele teve diversas reuniões durante 1942 e 1943 com o Bureau de Ordnanças, que curiosamente pareceu não ter sido muito documentado em ata. Mas após cada uma, o Bureau de Ordnanças entrava em ação e realizava algo útil. Até o final de 1943, eles conseguiram consertar o detonador Mark VI, uma conquista única para o Bureau de Ordnanças na época. 1943 também presenciou mais conflitos entre King e os britânicos na figura do General Brooke. Os britânicos desejavam iniciar o acúmulo de material necessário para invadir a Europa. King não queria ter valiosos barcos de desembarque espalhados pelas costas inglesas, pois ele poderia pensar em usos melhores para eles no Pacífico se não houvesse uma data firme para um desembarque na França. Em 1944, King foi consultado sobre duas questões principais, a Operação Overlord e o estabelecimento de uma patente de 5 estrelas. Os últimos anos parecem ter intensificado sua anglofobia. Seu desejo de mudar o uniforme naval para cinza e eliminar as espadas de gala era, segundo ele, porque essas cores e equipamentos foram inspirados pela Marinha Real, enquanto King queria que a Marinha dos Estados Unidos da América fosse única. Da mesma forma, quando surgiu o título de patente de 5 estrelas, a maioria era a favor do almirante da frota. Novamente, as principais razões para King se opor eram que este era o mesmo título usado pela Marinha Real, mas ninguém gostou muito de sua primeira sugestão de arco-almirante. Posteriormente, ele alterou para almirante da frota, o que seria aceito quando a patente foi criada e King promovido adequadamente a essa alta posição. Trabalhar no Overlord tinha sido um exercício de frustração para ambos os lados. Mesmo em meados de 1943, King estava ficando cada vez mais irritado com os britânicos. Ele acreditava que os Estados Unidos da América, por fornecerem a maior parte do poder de combate, deveriam liderar a maioria ou todas as operações militares.
Os britânicos naturalmente destacaram sua vasta experiência e os acordos já estabelecidos quanto à cadeia de comando. O desejo de King de inovar constantemente, combinado com seus crescentes problemas com os britânicos em geral, serviu para aumentar ainda mais seu temperamento, a ponto de alguns oficiais britânicos sentirem que poderiam se dar bem com todos os oficiais americanos na sala, com exceção de King. A ideia de King de compromisso era permitir que mais do que sua posição inicial de navios fosse alocada para a Europa, mas em troca tornou-se cada vez mais e mais indiferente a qualquer coisa que não fosse o envolvimento americano no Pacífico, a ponto de que agora ele não estava interessado em conselhos, inteligência ou sugestões de seus aliados. Ele declarou que iria informá-los do que iria fazer a seguir, e isso seria tudo. O gelo foi metaforicamente e literalmente quebrado em uma dessas conferências quando Lord Mountbatten mudou completamente o assunto para o conceito do Leviatã Pykrete His Majesty's Ship Habakkuk, embora o efeito de alívio da tensão internamente quase tenha sido desfeito quando o ricochete de Mountbatten e o carregamento de sua pistola em um bloco de Lúcio fez um buraco limpo na perna da calça de King. King gostava de Mountbatten, apesar da aparente falta de apoio do alto comando britânico aos esforços de Mountbatten no Pacífico, o que intensificou a crescente antipatia de King pelo restante do staff britânico. Alguma marca das tensões entre os grupos pode ser percebida pelo fato de que os tiros levaram alguns dos funcionários fora da sala a considerar seriamente, primeiro, se os dois lados haviam começado a atirar um no outro, à parte de qualquer outra possível explicação. Ainda assim, os preparativos para a Operação Overlord continuaram a todo vapor, e curiosamente com o Almirante Pound sucumbindo a um tumor cerebral, o Almirante Cunningham, seu substituto, no final encontrou um terreno comum com King. King e Cunningham nem sempre se davam bem, na verdade o oposto. Mas King respeitava um homem que defendia e lutava por seu ponto de vista. Cunningham preferia estar no mar lutando contra o inimigo e recusava-se a ceder a King, enfrentando-o duramente nas discordâncias e quando King depreciava a Grã-Bretanha e a Marinha Real. Apesar das divergências, ambos os lados respeitaram a tenacidade um do outro e, mesmo com a casa às vezes pegando fogo, eles estabeleceram uma amizade improvável e se saíram bem nos negócios de operações navais. Simultaneamente, a guerra no Pacífico se intensificava com o colapso da resistência japonesa no mar devido à pressão incessante das frotas de King e Nimitz e à queda das guarnições externas. Apesar das discussões entre Nimitz e King sobre tomar o caminhão primeiro ou contorná-lo para atingir as Marianas, agora tratava-se menos de como colocar o Japão na defensiva, mas sim de decidir entre um gancho de esquerda ou de direita primeiro. A Batalha do Mar das Filipinas foi mais um duro golpe no poder de combate da marinha japonesa, mesmo com o resultado final contornado. As coisas estavam indo tão bem em sua visão por 1944 que, apesar de sua antipatia pela imprensa em geral e do fato de que ele não se considerava um homem particularmente bom para estar na câmera, King concordou em participar de um pequeno filme de propaganda para a Marinha dos Estados Unidos da América. Então, vamos ouvir algo das próprias palavras de King neste trecho em que um narrador define a cena inicial. Dia da Marinha, 1942. A Marinha percorreu um longo caminho desde o dia sombrio em Pearl Harbor. Em 2 anos, reerguemos nossa frota arrasada. Os americanos saudaram a Marinha mais poderosa que o mundo já viu. A frota atuava em todos os oceanos. No Pacífico, após 2 anos de uma guerra de resistência desesperada, estávamos prontos para tomar a ofensiva. Atrás, no Dia da Marinha, em 1943, ficava Guadalcanal. Ficavam as vitórias no Mar de Coral, Midway e as revoluções. Mas à frente, para cada homem em cada navio, havia uma luta dura e amarga para executar o plano mestre acordado pelo alto comando e pelo almirante King. No Pacífico, enfrentamos 2 grandes inimigos, a distância e os japoneses. Ambos se tornarão mais difíceis à medida que avançamos. Estamos totalmente cientes desses problemas e fizemos planos para resolvê-los. Apesar das grandes distâncias e de um inimigo fanático, avançaremos. Não pararemos antes da vitória completa.
Como as coisas acabaram, King foi sobrecarregado ao tentar acompanhar o assalto às Marianas e o dia D ao mesmo tempo. Mas uma operação era muito maior que a outra. Então, 25 anos depois de King ter ficado ao lado de Jellicoe na costa belga, ele estava novamente a bordo de um destruidor americano, percorrendo o canal em 10 de junho de 1944, observando as frotas aliadas enviando centenas de toneladas de explosivos para o interior a cada minuto. Mas para King, isso não era suficiente, e ele e seus colegas logo estavam caminhando pela praia de Omaha, graças a uma viagem à costa em um DUKW, desembarques subsequentes no sul da França, Grécia e a contínua campanha italiana continuaram a gerar atrito, e foi apenas por meio de um trabalho inteligente de seus subordinados que King foi resgatado de vários campos minados políticos. King tinha muitas qualidades, mas consciência política não era uma delas. Felizmente, uma vez informado, ele geralmente era hábil, após alguma persuasão, em se livrar do problema por meio de expedientes que muitas vezes, na prática, não passavam de cortinas de fumaça básicas nas quais boa parte da política se fundamenta. À medida que a guerra na Europa começou a acelerar para uma campanha terrestre mais do que qualquer coisa envolvendo requisitos navais substanciais, todos os olhos começaram a se voltar para o Pacífico entre os vários almirantes de todas as marinhas aliadas. Nessa altura, King não queria envolvimento da Marinha Real estando isolado nessa posição. Churchill, ansioso para levar a Marinha Real ao Pacífico, convenceu Roosevelt, passando por cima de King. Os outros oficiais americanos presentes também viam utilidade em dezenas de navios de guerra e centenas de aeronaves de porta-aviões adicionais. King foi forçado a ceder, com sua única condição restante sendo que a frota do Pacífico britânica teria que ser totalmente autossuficiente. Enquanto isso, ele também lidou com a tentativa de controlar um Halsey cada vez mais errático. A total extensão do quase desastre no Golfo de Leyte causou bastante preocupação, uma vez que foi totalmente conhecido e compreendido pela equipe de comando do King. Ele teve que tentar fazer isso sem comprometer a imagem pública da Marinha que a agressividade de Halsey ajudou a engendrar mais cedo na guerra. Apesar dos combates ferozes em terra, a Marinha dos Estados Unidos da América moldada por King dominava quase totalmente os mares. Com Halsey conduzindo sua frota para mais 2 tufões que acabaram causando mais baixas em termos de perda de aeronaves e homens mortos do que os ataques japoneses contemporâneos no mesmo período, King foi forçado a reprimir seu impulso inicial de aliviar Halsey, especialmente após o segundo incidente, para tentar trazer a guerra a um fim em alta, em vez da desagradável disputa nos mais altos escalões do posto de bandeira que teria ocorrido se ele tentasse tirar Halsey da linha de frente. Ainda assim, a guerra se encerrou com o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, e King tinha uma última batalha a lutar. Com MacArthur, novamente, que desta vez estava visando ser o único signatário da rendição japonesa. King e sua equipe conseguiram rebaixar isso para MacArthur assinando como comandante das forças aliadas na área, com King colocando Nimitz na lista como representante dos Estados Unidos da América. Todas as nações aliadas envolvidas também teriam que assinar. King preferiu deixar os britânicos compartilharem seu triunfo em vez de permitir que MacArthur roubasse a glória de forma significativa. Com o fim da guerra, King começou rapidamente os preparativos para uma aposentadoria bem merecida. Ele recomendou que o cargo de comandante em chefe da frota dos Estados Unidos da América fosse abolido novamente, o que aconteceu, tornando o chefe das operações navais o líder incontestável da Marinha dos Estados Unidos da América. O secretário da Marinha Knox morreu em 1944, sendo substituído pelo secretário da Marinha Florestal, com quem King teve muitos e intensos conflitos, e por isso King usou sua carta de renúncia ao presidente Truman para recomendar Nimitz para o cargo de chefe das operações navais em vez da escolha de Forrestal. Ele conseguiu o que queria, e se afastou do serviço ativo em 15 de dezembro de 1945, encerrando uma carreira que começou quando a Marinha dos Estados Unidos da América estava tentando encontrar uma maneira de confrontar a Espanha à porta de casa, e concluiu com a Marinha dos Estados Unidos da América sendo a maior frota do planeta por uma margem considerável. Aplausos e honras vieram de todos os lados e King se aposentaria para viver próximo a Washington, D.C., onde permaneceria ativo até 1947, quando um derrame e problemas de saúde o obrigaram a se mudar para hospitais navais. O Departamento da Marinha estava ansioso para planejar o eventual funeral de King.
George Russell lembrou que, a partir do funeral do General Pershing, os arranjos fúnebres mais elaborados foram destinados a pessoas de alto escalão nas Forças Armadas, incluindo todos os oficiais de 5 estrelas. Para fazer os arranjos necessários, alguém tinha que descobrir do próprio oficial quais poderiam ser seus desejos ou quais arranjos ele já havia feito, e eu fui indicado para ir ver o almirante King sobre este assunto. Ele estava em seu escritório na Avenida Constituição, e após eu lhe informar o propósito da minha visita, ele se recostou na cadeira e riu às gargalhadas. Depois de rir, ele me disse: Russell, espero que não seja urgente. Não era tão urgente. King escreveria um prefácio para uma história sobre as operações da Marinha dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial, sua autobiografia e outros documentos, antes de falecer em 25 de junho de 1956 aos 78 anos. Ele seria enterrado no cemitério da Marinha dos Estados Unidos da América em Annapolis, mais de 50 anos após ter cruzado seu limiar pela primeira vez. O vasto complexo de granito, muito diferente da bagunça de cabanas frágeis e riscos de incêndio de sua juventude, o progresso representando algo como uma metáfora adequada para o legado e a marinha que ele deixou para trás. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para revisar, deixe-os abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.